Como eu falei para vocês, esse parágrafo está próximo do outro, porém, esse aqui está mais distante. Então, por que que isso acontece? Se eu clicar aqui, colocar o cursor neste parágrafo, esse primeiro aqui, e eu venho aqui nas configurações de parágrafo, nessa setinha aqui, ó. Então, eu consigo ver o seguinte, ó. Eu tenho aqui o recuos e espaçamento. Eu tenho a parte geral, tenho a parte de recuo e a parte de espaçamento. Então aqui ele está dizendo o que aqui, ó? Espaçamento antes. Antes do que? Antes do parágrafo. Porque aqui nós estamos configurando o parágrafo. Ou depois do parágrafo. Então está tudo zerado aqui. Agora vamos observar esse de baixo aqui para ver como é que ele está. Então eu coloco o cursor nele e clico aqui de novo. Ó, também está zerado. Tudo zerado aqui. Ok. Agora vamos ver o de baixo. Esse aqui de baixo. Então eu não preciso selecionar o parágrafo inteiro para ver essas configurações. Basta eu clicar no parágrafo que eu quero ver. Tá? Então aqui já está diferente. Ó. Olha lá. Antes automático, depois automático. Então ele está com essa configuração diferenciada. Então isso está fazendo com que esse parágrafo ele fique mais distante antes e depois. Tá? Então, se eu zerar aqui, se eu colocar aqui a 0 e 0, vamos ver o que que vai acontecer. Olha lá. Agora ele está junto do outro. Tá? Então, eu posso também colocar uma medida exata aqui. Eu posso colocar aqui 18 pontos, 24 pontos. Então, você tem algumas medidas pré-definidas, que você usa aqui pelas setas, ou você digita o valor que você quer. Tá? Então, por exemplo, aqui, 24 pontos. Ok, olha lá. Distanciou. Eu vou desfazer. Então, vou colocar nesse parágrafo do meio um distanciamento antes e depois. Ó. Vou colocar aqui 18 pontos antes, 18 pontos depois. Tá? Então, ele vai afastar, né, os dois parágrafos, que estavam o antes e o depois. Outra coisa que nós temos aqui importante, né? Então, como eu disse aqui, só para finalizar essa questão do espaçamento do parágrafo, muitas vezes o pessoal faz assim, de maneira errada. Ó. Dá um Enter para separar um parágrafo do outro e fica ali um parágrafo vazio. Então, isso aqui não é aconselhável você usar. Então, é o que eu sempre digo, você tem que usar o computador para trabalhar para você e não o contrário, você ficar trabalhando para o computador. Então, a ideia aqui desse vídeo é essa, tá? Você aprender esses recursos, esses macetes, para você colocar o editor de texto, colocar o computador para trabalhar para você. Outra coisa que muitas vezes o pessoal faz errado, é que ele quer colocar aqui um recuo de parágrafo aqui, aí coloca ali um monte de espaço. Então isso aqui também não funciona, não dá certo. Porque aí é, você tem que saber o mesmo espaço que você deu, né, para seguir um padrão. Então, aqui eu digitei 6 espaços. Então, aqui eu também tenho que colocar 6 espaços. Tá? Sem falar que já não funciona. Ó. Como aqui a fonte é menor, ele não vai ficar alinhado com o de cima. Tá? Para ficar certinho com o de cima, que teria que ter o mesmo tamanho de letra. Então, não funciona. É um espaçamento que dá mais trabalho e não funciona, não vai dar certo. Como nós fazemos o correto, então? Você vai utilizar aqui parágrafo, tá? Mesma configuração de parágrafo. Então, você tem recuo à esquerda e à direita. Nesse caso, nós queremos a esquerda. Tá? Então, você tem, além do recuo, você tem o especial.
que é o mais utilizado, que é o na primeira linha. Então, você tem um recuo somente na primeira linha. Aqui o padrão do Word é 1,25. Eu vou colocar esse padrão mesmo, tá? E aí ele dá esse espaçamento. Então, tudo isso, essas configurações, elas são pedidas em formatação acadêmica. Quando você vai fazer um artigo, você vai publicar em alguma revista, cada revista muitas vezes segue um padrão. Nós temos também o padrão da ABNT para seguir. Então, tudo isso a gente faz com essas configurações. Se eu coloco aqui na primeira linha 1,25 e coloco nesse parágrafo que tem uma fonte menor também 1,25, vai ficar igual. Olha lá, eles vão ficar alinhados. Tá? E outra coisa, repare aqui em cima que quando eu faço isso, esse ponteiro ele move aqui. Ó. Antes ele estava junto com esse outro, tá? Como aqui, se eu clicar no parágrafo de baixo, ó, que eu não mexi, que ele está zero ali, né? Recuo de primeira linha, eles estão todos juntos lá. Então aqui, como eu coloquei, recuo na primeira linha, esse ponteiro de cima vem para cá. Tá lá, recuo da primeira linha. Eu tenho aqui o recuo deslocado e tenho aqui o recuo à esquerda, aqui na régua. E tenho também aqui do canto direito, recuo à direita. Tá? Então eu vou brincar aqui com esse ponteiro só para vocês verem a diferença. Ó. Recuo à direita, ó. Se eu faço isso, ó, vou voltar o recuo para o zero. Então eu tenho o recuo da primeira linha nesse ponteiro. Tenho o recuo de deslocamento, que é justamente o contrário do recuo da primeira linha. Ele é o recuo em todas as linhas, menos na primeira. Aqui nós vamos poder, nesse parágrafo maior, nós vamos poder ver melhor. Ó. Então, a primeira linha, ela não... Deixa eu mudar aqui, tirar aquilo. Então, a primeira linha, ela vai continuar iniciando onde você deixar. Tá? Onde deixar o recuo da primeira linha. E eu tenho também o recuo à esquerda, que é simbolizado por aquele retângulozinho ali embaixo. Então, aqui ele vai mover todo o parágrafo para o canto. Ó. Então, esses ponteiros que eu mexi são esses aqui. Ó. O recuo à esquerda, direita. Nós temos aqui ó, recuo de primeira linha e o recuo de deslocamento. Ou ainda aqui nenhum, né? O recuo especial. Mostrando as configurações todas aqui de parágrafo, nessa recuo e espaçamento, nós temos aqui o alinhamento, que a gente normalmente usa os botões lá, né? Esquerda, centralizada, direita, justificado, né? Que são esses botões que estão aqui. Nível de tópico, eu vou explicar para vocês em outra parte. O normal é corpo de texto, os recuos, o espaçamento, que nós temos também aqui ó, entre linhas, né? Então eu posso afastar uma linha da outra no mesmo parágrafo, ó. Posso colocar assim. Às vezes é muito usado em algum documento, uma procuração, alguma coisa nesse sentido, para dar um pouco mais de volume, às vezes quando o texto é pequeno, né, para não ficar aquela folha A4 com pouco texto, você consegue encher mais a folha com esse tipo de espaçamento. E essa configuração, inclusive, eu posso reduzir. Ó. Posso fazer o texto ficar mais próximo ainda do outro. Ó. Ele até corta. Claro que não é usado, mas dá para fazer você juntar um pouco mais o texto, dá para fazer. Aqui outros recursos interessantes que a gente tem nos textos, tá? Exemplo. Eu vou colocar aqui vamos supor que aqui terminou o texto de cima e eu tenho um outro título aqui, ó. Aqui como se fosse um título, que obviamente ele está ligado ao parágrafo de baixo, ao texto de baixo. Mas ele está na página anterior. Então isso não é legal, né? Você tem um título, ou o nome de um capítulo, e o texto começar só na outra página.
Então, para isso, nós temos um recurso aqui que se chama quebras de linha e de página, que a gente acha aqui também na configuração de parágrafos. E o que a gente quer aqui, ó, manter com o próximo. Se acontecer alguma coisa desse tipo que eu mostrei, o Word não vai deixar. Então você configura para que todo o título seu ele se mantenha com o próximo. Então eu marco aqui e coloco ali. Então não importa se ele cabe na página anterior. Se ele ficou sozinho ali, né, ele não está próximo do próximo parágrafo, o Word vai colocar ele junto com o próximo parágrafo sempre, tá? Mesmo que ele caiba aqui na página anterior, como foi o caso aqui que eu mostrei. Tá? E como vocês viram lá, tem a opção que já vem marcada, que está aqui, controle de linhas órfãos, viúvas, que eu vou mostrar para vocês o que significa. Então, para isso eu vou ter que arrumar o texto. Eu vou apagar essa parte aqui. Vou reduzir um pouco essa imagem aqui. Apagar esse título. Agora eu vou aumentar a imagem. Primeiro eu vou tirar aquela opção lá. Desmarcar essa opção. Neste parágrafo. Tá? E vou aumentar aqui. Ó. Então aqui, ó, essa é uma linha órfã. Ela vai ser impressa sozinha nessa página. Então vamos fazer um teste aqui. Olha lá. O que aconteceu? Ele colocou mais uma linha, pelo menos daquele parágrafo. Agora eu vou retirar de novo. Vou aumentar a imagem aqui para que aconteça aqui, ó. E essa linha aqui é a primeira linha do parágrafo. Digamos assim, ficou só ela nessa folha aqui, o restante ficou todo na outra página. Então, se eu marco aqui, ó, ele joga aquela linha que é a linha viúva. A primeira linha do parágrafo sozinha numa página, enquanto o restante do parágrafo está na outra página. Então, a primeira linha é a viúva, se ela está sozinha numa página. E a última linha do parágrafo, se ela estiver sozinha também numa página, ela é chamada de órfão. Então, vocês viram como é que funciona essa opção, que já vem por padrão, está marcado aqui, para evitar esse tipo de coisa. E como vocês estão vendo, nós temos outras opções aqui, ó. Algumas delas aqui eu vou mostrar para vocês, quando eu falar sobre o outro assunto.